tarde, meus queridos amigos do Facebook. Mais uma vez aqui nas nossas transmissões ao vivo, que sempre fazem grande sucesso nas redes sociais. E olha só que legal, gente. Eu estou aqui ao lado do Felipe Teixeira, o Felipe que é tenente oficial R2 do Exército Brasileiro, também é bacharel em Direito, pós-graduado em atividade de inteligência e gestão do conhecimento. Também possui pós-graduação em segurança da defesa nacional e também é instrutor de treinamentos táticos policiais. O Felipe que me deu a honra de ser meu aluno no curso de Oratória e Comunicação aqui em Belém do Pará. Nesse momento nós estamos aqui falando da nossa capital paraense. Hoje faz um domingo ensolarado. Estou aqui na sua residência, Felipe, essa casa que mais parece um sítio, né? Um ambiente de sítio, aconchegante. Também está aqui nos bastidores, a gente não vai mostrar ela, mas está aqui corujando seu filho, Dona Carmen, está acompanhando também essa transmissão ao vivo. E desejar boa tarde a todos vocês de todas as regiões e lugares do nosso Brasil, em nome da Federação Nacional dos Comunicadores. E enquanto presidente estadual, gente, nós estamos aqui para levar a vocês conhecimento, informação e, acima de tudo, gente, aquilo que vai mudar a sua vida. Nós sabemos que existem várias transmissões ao vivo, não é isso, Felipe? Hoje, domingo, vai estar cheio de transmissão ao vivo, mas você escolheu acompanhar a nossa live aqui, para que a gente possa ter esse tempo, ser um tempo aqui de um bate-papo, mas, acima de tudo, de agregar conhecimento e informação, porque se tem algo que muda as nossas vidas, é o que, gente? É o conhecimento. E ontem nós fizemos, Felipe, uma live chamando a galera para participar hoje aqui da nossa transmissão ao vivo. Estamos também, gente, sendo retransmitidos para a rádio em Muaná. Eu quero aqui desejar boa tarde a todos os meus amigos do Arquipélago do Marajó, a todos os ouvintes lá que estão sintonizados na rádio, com a apresentação do meu amigo Jair Malato. E, gente, estamos ao vivo, agora eu vou deixar o Felipe um pouquinho falar. Boa tarde, Felipe. É muito bom te reencontrar, sabendo que existem várias situações que talvez poderiam te impedir de estar fazendo aqui essa transmissão ao vivo. Mas cada pessoa que está aí sintonizada na nossa live está esperando algo de nós. E certamente são pessoas que estão investindo em seu conhecimento e querem crescer. E através desse crescimento que nós estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo para falar de inteligência verbal e para falarmos também, gente, de comunicação dinâmica, como você pode e deve vencer em tempos de crise. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Carol Rezende. É extremamente uma honra recebê-la aqui na minha humilde residência. Imagina! A honra é a minha estar aqui. A Paloma, a Laura Lima já estão aí acompanhando a nossa live. E eu também estou aqui acompanhando tudo, gente, aqui acompanhando o que vocês estão escrevendo. Vai, gente, logo escrevendo de qual cidade, de qual estado vocês estão aqui assistindo a nossa live. Muito obrigada pela companhia. Não perde tempo, vai deixando o teu like, vai dando um amém e vai enviando essa transmissão ao vivo. O Jair Malato já está aí retransmitido para essa rádio super top aí do município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Então não perde tempo, vai curtindo, vai compartilhando, gente, porque hoje você vai ter uma tarde aqui muito proveitosa conosco. Vamos fazer de tudo para que esse tempo seja um tempo de crescimento e, acima de tudo, de aprendizado. Felipe, antes de nós entrarmos de fato no assunto, eu queria saber por que você escolheu se especializar em inteligência, em defesa nacional, em grupamentos táticos, né, treinamentos de grupamentos táticos. Fala um pouco pra gente do seu trabalho. Na verdade, não fui eu que escolhi a infantaria. Quando eu cheguei no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Pedro Teixeira, da 8ª Região Militar, era infantaria e sabiam que era pau porque vieram. Então, sim, tinha que ser infantaria. Então, a infantaria me escolheu. Então, desde aí, eu trilhei e segui firme.
nessa missão, que certamente não é fácil, né, Felipe? Segurança e defesa. Falar de segurança e falar de defesa, e principalmente agora que nós estamos em tempos de quê, gente? Em tempos de pandemia mundial. Então vamos direto ao assunto. Felipe, fala pra gente o que é inteligência. Afinal de contas, todos nós sabemos que o ser humano, de uma forma geral, ele é dotado de inteligência. Mas qual é a diferença entre ter a inteligência e desenvolver essa inteligência? Olha, a inteligência ela é bem básica. A base dela começa com a coleta de dados. A base da inteligência é a coleta de dados. E depois dos dados você tem informações. Depois das informações você tem conhecimento. Depois do conhecimento produzido você tem sabedoria. Perfeito. Isso é inteligência. Inteligência é você ter um método de produção de conhecimento, um conjunto de técnicas de coleta de dados e no final você vai fazer a difusão. A difusão é a valoração do quanto as informações que chegaram até você são realmente verdadeiras. E isso é informação verídica. Isso é real. Então, às vezes a gente se assusta com informações falsas. A gente vive hoje, no Brasil e no mundo, a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial? Por que Terceira Guerra Mundial, Porque Felipe? a Terceira Guerra Mundial, ela é a guerra eletrônica. A Terceira Guerra Mundial, ela é a guerra de informações. Então, de um lado vem uma informação, do outro vem outra. Inteligência de um lado contra inteligência do outro. De um lado informa, do outro desinforma. E é assim que começa. E olha só, que isso é tão interessante estarmos falando, por quê? Porque o Felipe acabou de fazer aqui uma colocação muito interessante. De um lado, temos aqueles que têm comprometimento com a informação. Do outro lado, como você colocou, os que contra-informam, que são os inimigos da informação. Mas eu gostaria que você recapitulasse, Felipe. Então, existe uma escada para se chegar na inteligência. Você colocou aqui vários patamares, como, por exemplo, absorver este conhecimento e o que mais? Você faz a busca. Como é que é realizada a busca? Você tem os meios disponíveis para coleta de dados, seja a acústica, a gravação telefônica, a interceptação telefônica, o vídeo, a filmagem, a fotografia. Hoje, um simples celular que você pega, você tira foto, isso já serve como uma prova de materialidade delitiva, restou-se consubstanciada com base nos autos e já vai para a instrução criminal no Ministério Público. Olha só, que legal, gente. Eu quero também desejar aqui boa tarde para o Edmárcio Leão, meu amigo, que é engenheiro florestal, está nos acompanhando lá de Uruará, Pará, gente, lá da Transamazônica, que legal. E olha só, gente, você é a Elizabeth, que está nos acompanhando aí do Rio de Janeiro. Toda a galera que está agora sintonizada nessa transmissão ao vivo, vai deixando o seu like e vai compartilhando, gente, na sua linha do tempo. Então vamos lá, Felipe. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os tipos de inteligência. Existem outros tipos de inteligência ou existe um único tipo, um tipo específico de inteligência? Na verdade, Carol, existem várias inteligências. Correto. O ser humano, ele tem a inteligência musical, ele tem a inteligência sinestésica, ele tem a inteligência lógica, matemática, ele tem a inteligência existencial, ele tem a inteligência intrapessoal, ele tem a inteligência interpessoal, que é a inteligência social. Ele tem inúmeras inteligências e que depende dele explorá-las, desenvolvê-las. Certo. Agora, Felipe, me responde uma pergunta. Qualquer ser humano pode desenvolver todos esses tipos de inteligência? Ou seja, por exemplo, vamos supor, a Elizabeth que está aqui nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. E talvez muitas pessoas agora aqui nesta live vai mandando tua pergunta, tá, gente? Para que a gente possa... Será que eu tenho todos esses tipos de inteligência? Ou será que eu nasci com uma específica? Por exemplo, Carol Rezende nasceu com uma inteligência mais
voltada para a inteligência verbal, não tanto, talvez, para outras áreas, como você falou, sinestésica, enfim. Todos nós temos todos esses tipos de inteligência ou cada um de nós nascemos com determinadas inteligências específicas? Eu acho que cada ser humano, ele nasce zerado. E a vida é um módulo que vai moldando a sua própria inteligência. Encerrar aqui o despertador, transmissão ao vivo. Sim. Então, o cérebro humano, ele é modulado, Sim. As inteligências, elas podem ser exploradas. Existem, por exemplo, aeróbicas cerebrais. Por que não? A gente trabalha com, por exemplo, nas operações especiais. Antes de um agente de operações especiais entrar num cômodo imaginando que tem um assaltante com um refém, ele já sabe, ele já visualizou, ele já criação de cenários mentais. Então, ele faz isso. Só que desse jeito é muito fácil. Isso não é aeróbica cerebral. A aeróbica cerebral é andar de costas pela sua própria casa, pela sua própria residência e começar a fazer todas as suas funções que você faz da mão direita trocada pela mão esquerda. Porque quando você troca a função das suas mãos, você muda os hemisférios do cérebro. Isso força o seu cérebro a desenvolver novas sinapses nervosas. Olha só, gente, a dica, olha essa dica super interessante. Então, Felipe, veja bem. Então, pelo que eu entendi, qualquer um de nós podemos desenvolver qualquer tipo de inteligência. Por exemplo, eu gosto de teclado. Quando eu tinha 15 anos, fazia aula de teclado. Tem pessoas que nunca foram num conservatório na vida, nunca fizeram aula de música e aí você olha para aquela pessoa, gente, essa pessoa nasceu com dom. Ou então muitos comunicadores nossos que estão aqui acompanhando a nossa live, nunca fizeram uma faculdade de jornalismo e são jornalistas natos. Apresentam um programa de rádio, narram um jogo de futebol, que é uma beleza, apresentam programas de televisão e você, gente, aquela pessoa tem uma habilidade natural. Então, a minha pergunta é, qualquer um de nós podemos desenvolver todos os tipos de inteligência? Não, qualquer um de nós podemos desenvolver todas as inteligências, mas se eu sei que a minha inteligência musical é reduzida, eu posso trabalhar ela. Ou, se eu sei que a minha inteligência social ela é fraca, eu posso melhorar as minhas relações humanas. A gente tem que trabalhar as nossas fraquezas. Se eu tenho um músculo que já está muito bem trabalhado, por que eu tenho que continuar trabalhando esse músculo? Não, eu tenho que tornar assimétrico o músculo que depende desse outro músculo. Então, vamos trabalhar outra inteligência. Perfeito, muito bem. Gente, foi muito interessante o Felipe falar isso e também desejar aqui um feliz domingo e uma boa tarde para o pastor Anacleto Pinheiro, que está nos acompanhando aí da cidade de Limoeiro do Ajuru, fica no Baixo Tocantins, bem próximo também a São Sebastião da Boa Vista. Pastor Anacleto, muito obrigada pela companhia. E aproveitando esse gancho do que o Felipe está falando, se eu tenho uma habilidade, por exemplo, para a área de comunicação, talvez eu preciso agora melhorar uma outra habilidade, talvez aprender idiomas, vamos supor. O que ele está falando é muito interessante. Se aquele teu músculo está bem trabalhado, por que você não vai dar atenção para aquela área que precisa mais de atenção? Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu quero fazer um desafio a você. Você que é tímido, você que sente nervosismo para conceder uma entrevista, você acha que você nunca vai conseguir fazer uma transmissão ao vivo numa rede social, independente da sua profissão, você que é professor, você que está precisando gravar videoaulas, enfim, você que não consegue passar numa entrevista de emprego, você tem um currículo impecável, mas chega na hora da entrevista, você trava. Então, por que nós estamos fazendo aqui essa live para falar especificamente de inteligência verbal? Porque nós queremos te fazer um desafio para que você venha aprender e a desenvolver essa habilidade que todos nós
temos condições e esse potencial de sermos comunicadores. Veja bem, só é comunicador quem faz jornalismo? Só é comunicador ou aquela pessoa que nasce com dom, com habilidade natural? Será que você até hoje tem tido entraves na sua vida? Você tem tido bloqueios? Você não consegue avançar? Seja no âmbito pessoal, talvez você tenha dificuldade de relações na sua casa, no seu lar, ou você tenha dificuldades de relacionamento no seu ambiente de trabalho, porque você não consegue se comunicar com seus liderados, você não consegue se comunicar com a sua chefia. Ou você está vendo que aí nós vamos agora entrar nesse contexto. Estamos vivendo uma pandemia mundial. Dona Carmen, que está aqui acompanhando a mãe do Felipe, a live, Dona Carmen, sabe Deus quando aconteceu outra pandemia? Vamos viver novamente uma pandemia como essa. E os profissionais, Felipe, estão tendo que o quê? Que se reinventar. Aquelas pessoas que tinham bloqueios e problemas com a sua aparência. Ah, mas eu não sou tão... Existe um mito, uma crença limitante que só pode aparecer na frente de uma gravação, de uma tela, aquela pessoa que se acha linda e maravilhosa. Ok, nós somos, é verdade. Brincadeiras à parte. Mas, gente, eu tô brincando aqui para quebrar o gelo, mas também, gente, para falar para você que qualquer pessoa pode e consegue desenvolver essa habilidade para a área de comunicação. Você pode ser como eu, uma engenheira comunicadora, ou o Felipe, que é um comunicador porque ele é um instrutor. Ele está aqui como professor, como instrutor, para compartilhar seus conhecimentos, suas informações. Ele não está aqui como um oficial, ele está aqui como um instrutor, um especialista em inteligência e segurança. E aí agora vai mandando tua pergunta, vai deixando aí teu like, vai clicando aí, a gente vai dando teu amei, vai compartilhando essa live, mandando para os teus grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. E nós vamos falar agora daquilo que nós nos propomos, que é para falarmos sobre inteligência verbal. Afinal de contas, Felipe, você já fizemos uma breve introdução, o que é inteligência, quais os tipos de inteligência. Qual é a diferença da inteligência verbal para as outras inteligências? Nossa senhora, agora você me pegou na volta do anzol e eu vou falar. O nosso problema começa simplesmente pelo Tratado de Tordesilhas, tá? A gente é uma colônia de exploração de Portugal e Espanha, mas como eu tive a oportunidade de estudar na Universidade da Espanha, e o meu curso de inteligência verbal foi pelo diretor Antônio Coque, legal, diretor superintendente da polícia da Espanha. Ele simplesmente diz: a melhor batalha é aquela que se vence sem dar nenhum disparo. Na Espanha não existe saque de arma, a polícia não usa arma de fogo. Esse é o nosso problema. Inteligência verbal é isso, é defesa, defesa verbal. O verbo é tudo. A comunicação tática é prioridade. Mas o problema é que nós somos ainda subdesenvolvidos. Certo. Então, pelo que eu compreendi aqui, Felipe, a inteligência verbal é você vencer uma guerra, é você vencer talvez aquela pessoa, aqueles conflitos pessoais, aquela pessoa que te agride com palavras, aquele chefe que talvez queira te menosprezar, te subestimar, ou você vencer seus próprios inimigos interiores sem arma, sem violência, somente através, como ele falou, do verbo, da própria palavra em si. Por isso que nós, no curso de Oratória e Comunicação, ensinamos o poder da palavra. As palavras, elas têm o poder de construir, como também de quê, Felipe? Destruir e desconstruir. Grandes líderes mundiais, Mahatma Gandhi, da Índia, venceu o quê? Uma guerra através de um discurso de paz. E aí é sobre esse tipo de inteligência, que é a inteligência verbal, como você saber usar as palavras, seja essas palavras podem ser por escrito. Felipe, uma palavra faz toda a diferença num texto. É verdade. Uma palavra que você coloca, o tom da sua voz, o ritmo,
o olhar, porque a comunicação, gente, já falando aqui um pouquinho, já entrando na área de comunicação também, ensinamos isso no curso de oratória e comunicação, mais de 70% da nossa comunicação, ela é não verbal. Os olhos falam, os nossos olhos, a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, a nossa postura. Como você quer falar com convicção, com segurança, como o Felipe falou, um dos passos, um dos pilares das escadas até você chegar na inteligência é adquirir o quê? O conhecimento, o preparo. Não queira falar daquilo que você não tem conhecimento ou você não se preparou. Você pode ser o melhor orador da turma, o melhor orador da sua igreja, seja de onde for. Mas se você não se preparou, se você não tem domínio no assunto, você vai passar vergonha. Você pode ser excelente no improviso, que olha que sou boa no improviso. A rádio nos dá muito o improviso. Mas o preparo, gente, é fundamental para que você possa, gente, conseguir transmitir a informação. E você gerar o que nós estamos fazendo aqui. O que a rede social ela nos permite? Ela nos permite o quê? Conectarmos. Estamos aqui o quê? Nos conectando. A própria internet é uma rede de conexão. E a comunicação, ela tem como um dos principais princípios e missões, que é gerar conexões. Felipe. Eu acho interessante essa rede, essa conexão, mas o pior disso tudo é a desconexão arrepiante, né? O que é a desconexão arrepiante que a gente observa hoje com a nossa metodologia fenomenológica, né? Um fenômeno poxa, você vê o jovem que não te dá atenção porque ele tá olhando pro celular e simplesmente, poxa, as relações se tornaram líquidas, então a gente pode pensar até assim, Zygmunt Bauman, né? Modernidade líquida, será que ele tinha razão? As amizades estão se esvaindo pelo ralo, né? Então, isso é liquidez dos valores, né? A gente não vai mais crítico, a gente não vai em Nietzsche, mas isso que é corrosão social, é simplesmente essa desconexão arrepiante. Isso foi Daniel Goleman, PhD em inteligência social, que percebeu em Harvard, em suas pesquisas, que as pessoas, por causa dos fones de ouvido, elas paravam de ouvir as outras e dar atenção ao próximo, quando na verdade a vida humana ela é muito mais importante do que um simples aparelho. Exatamente, gente. E falando sobre isso e falando em conexões, eu quero também aqui agradecer e não esqueça de enviar a sua pergunta, desejar também boa tarde para a doutora Ada Rezende, minha tia, que é médica, proprietária da Clínica Samed, está entrando aí na nossa live. Muito obrigada e parabéns pelo belíssimo trabalho, que a senhora tem sido também uma grande guerreira salvando vidas. E eu sou testemunha que, através das consultas médicas, que a Clínica Samed trabalha com consultas médicas a preço populares, tem proporcionado aí, levando saúde, salvando muitas vidas aqui na nossa capital paraense. E eu mesma, que fui recentemente, há cerca de mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás, tive Covid, mas estive curada. Você também, né, Felipe? Também teve sintomas. Então, hoje nós estamos para a honra e glória de Deus, para glorificar o nome dele, aqui para dizer que estamos curados e fazendo aqui essa live com muito amor e carinho, com o nosso principal objetivo, é levar informação e conhecimento para você. E falando em profissionais de saúde, Felipe, também quem está acompanhando aqui a nossa live é o Moisés Ferreira, ele que é presidente do grupo União e Força, que é um grupo de mais de 20 a 30 profissionais que são técnicos de enfermagem e enfermeiros que fazem trabalho voluntário, gente. Eles fazem ações sociais em várias áreas de periferia da nossa capital paraense e também pelo interior do estado. E ele está falando aqui, o Moisés. Pode ter certeza que depois dessa live, muitos vão ver o mundo de uma outra forma. Agora vai ser força, fé, foco. Vamos juntos! Grupo União e Força, muito obrigada pela audiência. Moisés, Esperança. Beijo, obrigada por trazer essa mensagem e também aqui desejar uma boa tarde para todos os técnicos de enfermagem, profissionais da área de saúde dos nossos prontos-socorros aqui
de Belém, tanto do Guamá quanto da 14 de março. Mas voltando ao nosso assunto, algumas pessoas estão elogiando, por exemplo, o Johnson Silva, ele está falando, isso sim é polícia, atuando através da palavra. E voltando sobre o poder da palavra, Felipe, eu queria lhe fazer uma pergunta. Bom, aprendemos aqui o que é inteligência, quais os tipos de inteligência e qual a diferença que você pode vencer uma guerra somente através do argumento, da palavra. E também nas outras lives a gente vai falar um pouquinho de retórica, que também seria como você contra-argumentar e vencer, convencer, sem gente precisar mentir. Porque quando a gente fala, Felipe, já entrando nesse assunto, quando nós vamos falar de retórica ou quando nós vamos falar de persuasão, as pessoas acreditam que para você ser persuasivo, você precisa ser um contraventor, você precisa burlar regras ou você precisa manipular pessoas. Eu não vejo a persuasão dessa forma, Felipe. Eu acredito que, ao contrário, quando você fala a verdade, ela é incontestável, automaticamente não tem argumento, não é isso, Felipe? Bom, nesse sentido, a gente pode aplicar a técnica do professor Irving M. Kopp, PhD em matemática, Introdução à Lógica, que utiliza do silogismo aristotélico, das sentenças matemáticas, para aplicar as representações linguísticas. Então, o que acontece? Os insetos de 8 patas voam. As aranhas têm 8 patas. Conclusão: a aranha tem 8 patas. Sim, mas a aranha não voa. Então, a conclusão é falsa. Então, a premissa básica número 1, somada com a premissa número 2, forma um silogismo que vai gerar um argumento. A conclusão sendo verdadeira, isso daí é persuasão. Isso daí não se discute. Isso daí você engole. E é isso aí, gente. E falando também sobre persuasão, é como eu sempre falo, né, Felipe? Os números não mentem. E nós temos aí dados e números acerca da pandemia mundial. É algo que tem afetado a nossa sociedade de maneira incisiva em todas as áreas. Não só no aspecto da saúde ou aspecto sanitário, mas gerando um efeito... Estão batendo palmas. Estão batendo palmas aí. Obrigado. Um efeito cascata em todas as áreas. E aí eu queria falar para você... Diante desse contexto que nós estamos vivendo e entrando agora para falarmos de crise. Não é de hoje que o Brasil atravessa por crises. Tivemos uma grande crise econômica há alguns anos atrás, em virtude de desvio de milhares e milhares de dinheiro que foram retirados, saqueados do nosso país pela corrupção. E não é de hoje que nós enfrentamos crise. Mas nós estamos diante de uma crise, Felipe, que eu poderia destacar, que além do aspecto sanitário, gerando, infelizmente, aqui meu pesar e meus sentimentos a todas as famílias que perderam, e os amigos também, que perderam amigos ou familiares através da pandemia do coronavírus. Mas também uma crise que tem se repercutido no aspecto psicológico e emocional. E aí nós temos duas situações. Ou nós nos curvamos diante das adversidades. Muitas pessoas, lamentavelmente, têm fechado seus comércios. Hoje, quem não é funcionário público, que trabalha de forma autônoma ou independente, ou é empreendedor, foi pego de surpresa. Aquela história da formiga e da cigarra, os que guardaram dinheiro, que pensaram no futuro, se preveniram, e os que não pensaram. Ou como muitos brasileiros, batalhadores, que saem de casa para trabalhar todo dia para trazer seu pão de cada dia, ou não guarda o dinheiro porque realmente não dá. Quando você pode, quando você tem um planejamento, quando você tem um saldo positivo, ok. E quando você não tem? E aí, gente? E nós estamos aqui fazendo essa live justamente com esse objetivo, para fazer esse despertamento, para te ensinar como utilizar a comunicação, como utilizar a inteligência, como utilizar essa comunicação dinâmica, para que você possa trazer e buscar novas soluções. Não é isso, Felipe?
Eu acredito assim, Carol. Isso tudo, para mim, me faz ter uma nostalgia do tempo de quando eu incorporei no Exército e passei pelo estágio básico de sobrevivência em Nova Sim. Timóteo, aqui no estado do Pará. É, Você fica escasso, você fica com poucos recursos e você tem que aprender a lidar com isso. Então, para mim, isso não é novidade. Então, é como se eu tivesse essa memória muscular e simplesmente ela tivesse sido ativada. E se eu fosse pensar de uma outra forma, bíblica, eu poderia dizer, são 7 vacas magras, mas depois vem 7 vacas gordas. Então, o pior já passou. O pior já passou e, gente, por isso que nós estamos também fazendo essa live para te levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, que é trazer para a realidade aquilo que ainda não existe, que está ainda no campo, no futuro. Você vai trazer à existência algo que não existe. Talvez seja um projeto, talvez seja um sonho. Então, este é o momento, gente, de nós estarmos utilizando da nossa inteligência verbal, da nossa comunicação dinâmica, para que você possa, gente, alavancar, para que Deus possa te dar estratégias, como você vencer em tempos de crise. Afinal de contas, Deus também é um Deus de estratégia. Felipe, o que seria para você, no âmbito, você que é um treinador, instrutor de policiais, eu queria que você falasse para a gente o que seria estrategicamente, como utilizar estrategicamente a inteligência verbal. A melhor batalha é aquela que se vence sem dar nenhum disparo. A inteligência verbal, ela consiste em você desarmar o seu oponente entrando na mente dele e fazendo um estudo sumário, identificando se ele é motivado ideologicamente, se ele é perturbado emocionalmente, se ele é motivado psicologicamente. E aí assim a gente pode, dentro dessa coleta rápida de informações, atuar de maneira precisa. E aí, o que seria, por exemplo, você falou um dos fatores que seria pessoas que são motivadas ideologicamente. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo tempos de guerras ideológicas. É como eu falei em uma das nossas lives aqui, Felipe, no Facebook. A Guerra Fria aconteceu em 1989. O Muro de Berlim dividia entre americanos capitalistas e a União Soviética socialista. E em cima disso, você tinha uma decisão. Ou você era capitalista ou você era socialista. E se gerou uma grande bipolarização, tanto ideológica, que levou a muitas guerras. Eu queria perguntar para você, já aproximando mais um pouquinho aqui para a gente acompanhar aqui na tela, o que seria para uma pessoa que é motivada ideologicamente? O que isso pode acarretar de forma negativa em tempos de crise? Uma pessoa motivada ideologicamente, ela é criada como um filho do Hezbollah, né? Vamos pensar que o pai cria um filho que a vida inteira coloca o crânio no chão para se colocar pequeno diante de Maomé, porque existe um representante de Maomé na Terra, mas esse garoto que quando completa 18 anos de idade, ao invés de se alistar no exército, não. Ele faz um vídeo de despedida para sua família e para sua nação, porque esse é um guerreiro, esse é uma liderança, esse filho é um homem bomba. Ele foi criado para ser isso. Isso aí é motivação ideológica, isso é uma ideologia. E trazendo isso para o Brasil, de que forma você acredita que isso possa estar acontecendo na nossa sociedade? Não podemos ser radicais, né? A gente precisa aprender a ter meio termo, né? Não precisamos de radicalismo, né? Todos os excessos, eles devem ser observados com frieza. Calma. Muita calma nessa hora. E, gente, já falando em excessos e falando em ideologias, você acredita que aqui no estado do Pará, trazemos para o contexto do Brasil, e agora trazendo para o estado do Pará, você acredita que está acontecendo situações de excesso de poder?
Com toda a certeza. A gente sabe que o estado do Pará, a gente está vivendo um feudalismo. Existem os senhores feudais, dono de maior parte das terras feudais do estado, e que utilizam dos poderes públicos do estado para mostrarem a força. Afinal de contas, eu me pergunto, por que existem viaturas do BOPE dentro do Avelar dos Santos? O BOPE vai combater o coronavírus? Boa é uma pergunta. interrogação, né? Não, o BOPE não vai atirar no coronavírus. Isso simplesmente é só para mostrar o poder do governador. Perfeito. Então, gente, fica aí uma reflexão, uma crítica do nosso amigo Felipe, que é especialista em segurança nacional e também em inteligência. Então, você acredita que se nós não fizermos agora, nesse momento, um balanço, nós nos colocarmos como porta-vozes de pessoas que estão propagando uma mensagem de paz, que nós podemos vencer a guerra contra o coronavírus? A guerra, ela não é pessoal, ela não é contra o seu amigo da faculdade, ela não é contra o seu colega de trabalho, não é contra a sua família. A guerra é contra o coronavírus, o qual eu acredito que já estamos, sim, vencendo. Nós vamos ter aí uma iminência de um perigo de nós desenvolvermos extremistas no nosso país que vão polarizar tanto ideologicamente quanto politicamente a nossa nação, não é isso? Certo, certo. Mas, na verdade, já dizia o pós-doutor da PUC, Paulo Giraldelli Júnior, meu professor e amigo, a virtude está no meio, Aristóteles. Na verdade, não. Doutor Paulo Giraldelli, quem está em cima do muro tem que cair para algum lado. Então, a gente tem que tomar um partido. Certo. Mas desde que eu acredito que não sejam ligadas a extremos, não é isso, Felipe? Não, nada extremo. Então, dessa forma, gente, a gente pode vencer não somente a questão da crise ligada ao coronavírus, mas também de todas as outras crises que vêm com ela, como, por exemplo, a crise econômica. E você pode, gente, e deve ressurgir como uma fênix das cinzas. Quem sabe esse tempo agora, esse tempo de quarentena, esse tempo que você está passando em casa, não tem mais aquela desculpa de falar não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para investir em conhecimento e informação. Nós queremos te fazer um convite muito especial. O Felipe, ele vai falar aqui um pouquinho dos cursos, os quais ele é instrutor e é um dos melhores, segundo referências, não somente da sua matriarca, que está aqui nos bastidores, mas também de vários profissionais e colegas, os quais ele já teve essa oportunidade de ser instrutor. Eu queria que você falasse um pouquinho do caso e quais são os cursos que as pessoas, eu acredito que não são ligadas tão somente à área, ao militarismo, mas também aos policiais, mas civil também. Pode civil fazer curso com você? Bom, Carol, o nosso centro de treinamentos se chama CASO, Centro de Aperfeiçoamento em Segurança Operacional. Ele é aberto ao público. O nosso público-alvo é todo e qualquer alguém. Todas as pessoas são capazes, todas as pessoas têm direito, todas as pessoas merecem e todas as pessoas podem, todas as pessoas devem. Por que não? Então, venha fazer parte de nós, venha fazer parte da nossa turma. A gente tem curso de inteligência social, a gente tem curso de inteligência verbal, emocional, curso de inteligência emocional, curso de inteligência tático-operacional, voltado mais para o público da área de segurança pública e privada, e ainda mais outros, como o curso de inteligência intrapessoal, para aquelas pessoas que têm problemas em lidar com suas próprias emoções. Muito bem, gente, e olha, eu vou ressaltar aqui nessa live, lembrando que se você está gostando dessa live, desejar uma boa tarde para o meu amigo Massuelo Júnior, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo lá de Manaus, no estado do Amazonas, para o Alberto Hugo também, que está assistindo essa live. Gente, vai curtindo, vai dando o teu amei e vai compartilhando, e olha só,
quantas inteligências nós podemos aprimorar e desenvolver, e automaticamente isso vai gerar resultados. E aliado aos cursos de inteligência do Centro de Treinamento do Caso, temos também, e vamos começar a partir do dia 1º de junho, o curso de oratória e comunicação, o qual sou palestrante, o qual também estou à frente. Eu fui aluno, hein? O qual o Felipe me deu a honra de ser. Eu fui aluno e vale a pena. E tem o depoimento dele lá no canal no YouTube. O canal no YouTube, procura lá, Programa Carol Rezende. Lembrando que é Carol com K e Rezende com S. Gente, vamos ter o curso agora 100% online. Então não tem desculpa. Você, independente do local do Brasil aonde você mora, se você mora no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, se você mora no Nordeste brasileiro, se você mora aqui na região Norte do Brasil, venha fazer o curso conosco, o curso 100% online e também 100% prático e teórico. E você que tem essa dificuldade, mas você escreveu no papel e determinou, eu vou vencer, eu vou conseguir, você irá conseguir, sim, só que você não vai conseguir, talvez sozinho, mas com a ajuda e com a colaboração de profissionais que já atuam na área. O Jair Malato, nosso amigo radialista, que também foi meu aluno do curso de oratória e comunicação lá no município de Moaná, ele está falando aqui, eu também fui aluno, olha só, e gostou, que está rindo, concorda, também tem depoimento dos nossos alunos aí, desejar boa tarde e agradecer a participação de cada pessoa. Em 3 meses, estando à frente da presidência da Federação Nacional dos Comunicadores, viajamos para mais de 10 municípios no interior do estado. Também estamos expandindo o curso para outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. E eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão, eu quero te fazer este desafio. Venha fazer o curso conosco. E olha só, Felipe, vamos estar lançando uma promoção muito especial agora em tempos de quarentena. Vamos estar dando 50% de desconto. E o melhor, gente, certificação nacional. E para fechar com chave de ouro, se você não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro. Então, satisfação garantida ao seu dinheiro devolvido. Esse é o nosso compromisso com você. Eu quero te ensinar tudo o que eu aprendi na rádio, na televisão, como palestrante, dando cursos como engenheira agrônoma também no campo, para associações, para cooperativas e aliado, gente, com os cursos do Caso. São vários cursos de inteligência. O Felipe, eu quero aqui agradecer porque ele hoje desprendeu o seu tempo nesse domingo ensolarado aqui em Belém do Pará. Abriu mão da piscina, não foi, Felipe? Tem uma piscina bonita aqui na nossa frente. E de estar confraternizando aqui com seus familiares. E ele está ofertando o tempo dele para compartilhar conhecimento e informação. O Marcos Lobo está falando o melhor tenente do Brasil. Olha só, você tem seus fãs aí. Mas esse negócio aí, para a infantaria, os melhores são apenas bons. Eu sou apenas um cara bom no meio de vários. E olha só, e muito humilde também, gente, a humildade é certamente uma das chaves e um dos segredos do sucesso. Então, gente, aqui eu vou começar a desejar boa tarde para as pessoas, para a Arlete Cavalcante, minha amiga que eu tive a oportunidade de conhecê-la em Brasília, numa viagem que eu fiz, está acompanhando a nossa live. O Maicon Cavalcante, vou dar aqui meu amei para você, Maicon, beijo. O Marcos Lobo está falando o melhor tenente do Brasil, olha aí. É o fã. Ele quer ganhar graduação na faixa preta, mas não é assim. O Christopher Marcelo manda um abraço pro Deide Costa. Tá mandando, o Christopher tá pedindo um abraço e tá dado o seu abraço para o Deide Costa. Também aqui agradecer a audiência de todos do município de Moaná, lá no arquipélago do Marajó, através do Jair Malato, também que aqui está. Agradecer também a audiência do Rio de Janeiro, a Elizabeth Pantoja está falando aqui, sabe as palavras da Cristiane, lá do bairro da Marambaia, de Belém do Pará. Gente, então, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês nessa live. Você quer nos ajudar? Deixa aí teu like, viu? Thalice Câmara, que está entrando aí, minha amiga que estudou comigo na UFPA, também cursei Economia na Universidade Federal do Pará. Essa mulher é demais. Então, olha só, gente, mais do que isso, gente,
o sucesso dessa live é você sair aqui aprendendo algo. E o que você aprendeu nessa live, eu quero que você escreva aqui no rodapé. Poxa, eu aprendi naquela live com a Carol, com o Felipe, tal ponto. Sobre inteligência. E Felipe, eu não ia falar sobre isso, mas me veio à mente. Sabe, gente, é muito triste quando a gente vê um pai ou uma mãe, quando o filho é criança, ou quando o filho é adolescente, e aí são as crenças limitantes. E quanto as palavras negativas, elas exercem o poder de um bloqueio absurdo na vida das pessoas. Brutal. E aí, olha, gente, eu não ia falar disso, mas Deus está me trazendo à mente. Quantas das nossas crianças, quantos dos nossos adolescentes escutam, menino burro, pá, dá aquele peteleco no menino, não vai aprender nada na vida. Ah, não, fulano, ó, Felipe, a comparação. Fulano de tal é inteligente. Mas o Carol, fulano não é inteligente, né, dona Carol? Então, porque eu tô... Não, Carol, essa eu tenho que falar. Porque, gente, começa aí na infância, na adolescência, pessoas que muitas das vezes escutaram que você não vai ser capaz, você não vai conseguir, você não tem condições de entrar numa universidade pública, você não vai conseguir ter um nível superior. Mas nós estamos aqui para desconstruir toda e qualquer informação e bloqueio negativo que você recebeu na sua mente. Eu quero mandar aqui agora, Carol, um recado para o diretor do Conservatório Carlos Gomes, diretor professor Felipe, que disse que o que eu tocava no piano, quando eu tinha... não tocava absolutamente nada para ele. Que hoje eu toco tico-tico no fubá e não foi às custas dele. Eu aprendi autodidata. Olha só que legal, gente. A gente vai marcar então uma live para fazer aí uma live musical. Eu também sei algumas notas aí de teclado. Olha aí, legal, né? Vamos botar desafio feito, gente. E mais do que, gente, você mostrar para alguém que você pode, que você é capaz. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa provar para si mesmo que você pode, que você consegue, que você é capaz. Quantos alunos meus tímidos, quantas pessoas pegam o microfone e depois você vê aquela pessoa palestrando, pregando, sendo geradores de conteúdo. Estamos vivendo a era digital. Quantas pessoas aqui, até recentemente nós estamos agora com a participação de uma médica que tem um canal no YouTube, que utiliza do teatro, da comunicação para ensinar sobre medicina. Então, quantos profissionais que estão agora assistindo aqui essa live, independente da sua área de atuação, podem e devem contribuir com a sociedade e utilizar essa ferramenta tão poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, de forma positiva, criando um canal no YouTube, gerando vídeos no IGTV. Gente, está na hora de você vencer seus medos. Você que tem perdido para suas emoções, você que tem paralisado sua vida, abandonando projetos, abandonando sonhos. O Felipe está aí com um curso de inteligência emocional. Eu quero fazer esse curso, irei fazer. Já tenho aí uma equipe da Fenacom também para fazer esse curso com você lá no casa. Pode já montar tudo, tem que botar uma turma só para comunicadores. Curso de oratória e comunicação voltando agora 100% online. Nós estamos nos adaptando, nós estamos nos enquadrando diante de tudo que está acontecendo no mundo. E Felipe, ontem nós estávamos falando, para encerrar a nossa live, a gente já vai fazer os comentários das pessoas que estão aí comentando, te desejando um bom dia. Felipe, eu queria que você falasse sobre a adaptação. Qual a importância do ser humano se adaptar às circunstâncias? A gente tem que se adaptar às circunstâncias, mas me dá um contexto. Sobre aquilo que nós estávamos falando, sobre os mais fortes sobrevivem. Estamos mudando, o mundo está mudando. O mundo, ele... Se a gente for fazer uma visão futurística, é óbvio que o Brasil vai se encostar na África de novo, né? O Pantalassa, a Pangeia, aquele primeiro continente que se desfez e tudo mais, o primeiro oceano, e aí agora viraram vários continentes e depois vão se unir de novo. A gente tem que estar preparado para o atomicismo, né? Para as fusões nucleares, né?
podem acontecer. Elas podem acontecer. A guerra, hoje em dia, a gente sabe que a guerra é eletrônica. A própria aeronáutica tem um radar. Ela aperta um botão, mas não a nossa. A aeronáutica dos Estados Unidos. Ela aperta o botão e desativa o espaço aéreo e cai dentro de um raio qualquer aeronave que tente sobrevoar. Simplesmente apaga a aeronave e morre toda a tripulação. E a gente tem que estar preparado para isso. É isso aí, gente. Preparo é fundamental para você sobreviver, independente do que venha ou vá acontecer. Então, nós vamos aqui comentar que o Christopher, ele tá falando, não tem coragem. Acho que ele tá se referindo ao desafio de você tocar teclado aí pra gente. Fazer a Quinta Sinfonia aí do Beethoven, quem sabe Chopin. Tico no fubá. Ele tá falando 01, meu comando. Ramon Paiva. É policial do exército, boa gente. E a Alexi, acho que é Alexa. Da Justiça. Foi o direito que me escolheu, não fui eu que escolhi o direito. Eu queria ser psicólogo, mas a mamãe disse, faça direito. O Maicon também, o Maicon Cavalcante está falando muito bom. E o Marcos Lobo também está comentando, você é o melhor, gente. A gente quer agradecer aqui a participação de cada um de vocês que estão curtindo. Se você está gostando dessa live, curte, compartilha, ajude-nos. Você pode ajudar, quem sabe, alguém que está pensando o que fazer agora. Então, está na hora de você pegar aquele dinheiro que você ia assar aquela carne, que você ia comprar aquela garrafa de uísque, que você ia, talvez, não sei, sair para jantar fora não dá, né? Que tá tudo fechado. Mas, enfim, você ia fazer uma outra programação. Gente, invista no seu conhecimento, invista na sua informação e, acima de tudo, naquilo que vai mudar a sua vida. E você certamente vai desbloquear várias áreas da sua vida. Então, venha crescer conosco, venha se aprimorar, venha desenvolver seu intelecto, sua inteligência. Aprendemos muito hoje aqui nessa live. Vamos continuar todos os domingos, trazendo sempre um tema. Também quero aqui agradecer a última live, que já temos em menos de uma semana quase 1000 visualizações aqui no Facebook, que nós estivemos falando sobre abuso sexual e violência sexual, com a entrevista com a doutora Paloma Cavalcante, que também me deu a honra de ser minha aluna do curso de Oratória e Comunicação. E a gente fica muito feliz, gente, porque mais que alunos, nós fazemos grandes amigos, não é isso? É verdade. É isso aí, gente. A gente volta domingo que vem. E olha só, a partir de amanhã tá lançando aqui na minha rede social, no Instagram. Se você quer saber como fazer o curso, entre em contato pelo 091, o DDD 983423135. Ou você também que quer fazer os cursos de inteligência do caso, procure as redes sociais do caso. Tem Instagram, tem o Facebook, vai estar marcando aqui, deixa teu comentário. Se você quer agora, garanta a sua vaga, porque olha só, gente, eu vou trabalhar com turmas de até 10 alunos por uma plataforma que se chama Zoom, somente 10 pessoas por semana. Então serão 4 turmas no mês de junho, cada uma com 10 alunos, 50% de desconto, gente, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, grande sucesso em todo o Pará, agora também para todo o Brasil, 100% online, é o curso de Oratória e Comunicação. Os cursos... Obrigada pela companhia de vocês. O Marcos Lobo está falando, minha continência para o Senhor. Esse jovem é demais. Então, curte aí, Marcos, essa live, compartilha com seus amigos. Também aqui acenar para o meu amigo Roberto Grotto, que está entrando na nossa live. De locutor de rodeio, que está nos assistindo lá de Imperatriz no... Não, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Domingo que vem eu estou de volta mais uma vez aqui com as nossas transmissões ao vivo, que sempre fazem grande sucesso. Caso e pena comparar. Bom! Vamos arrebentar. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia de vocês.